quais são princípios que para você regem o seu processo de trabalho, regem, seja a constelação familiar, ou que você acredita que são essenciais para fazer com que seja possível, seja organizações funcionarem melhor, de forma melhor, ou a vida de alguém funcionar de forma melhor? Se a gente for resumir a constelação familiar, ela é bem simples, né? A primeira grande descoberta do Bert foi consciência leve e consciência pesada. Ele descobriu que a gente não age por certo e errado, a gente age por consciência leve e pesada. E todas as historinhas que a gente conta é uma tentativa de deixar a nossa consciência leve. E depois ele fala das 3 ordens do amor, né? Que é pertencimento, ordem e equilíbrio. E quando a gente fala de empresa, a gente tem mais uma, que é a competência. Então, se a gente consegue desdobrar isso na nossa vida, realmente viver um negócio desse, a gente começa a perceber que não é tão difícil a gente ter como pilar para atender as pessoas com isso. Porque me onera muito pouca energia a partir do momento que eu entendo isso dentro da minha vida. E eu posso dizer que os casos que eu consigo resolver melhor são porque eu já passei por isso. Então, eu tive problema de respeitar minha mãe, eu tive problema de respeitar meu pai, eu tive problema de entender os eventos que passaram comigo, eu tive problema de exclusão porque eu descobri que meu pai já tinha tido um filho antes de mim que foi abortado. Então, a gente começa a descobrir algumas coisas e fala, opa, então se a gente começar a incluir essas peças e ver que todas as pessoas têm função ali dentro, ajuda muito. E uma das coisas que, assim, me ajuda pra caramba foi quando eu percebi que as pessoas, elas fazem sim o melhor que podem e que a gente tende a julgar elas só porque é diferente do nosso contexto, né? Então, partindo do pressuposto que as pessoas fizeram as melhores escolhas que elas podiam por não ter clareza nas coisas, a gente já começa a entrar no campo delas e falar, por que será que ela tomou esse tipo de decisão? Ao invés de falar assim, podia ter tomado uma decisão diferente, né? Porque aí voltando, né? Quando a gente entra no espaço vazio de começar a entender que existem coisas para trás que aconteceram, a gente tem hora fala assim, esse negócio não tá fazendo sentido na minha cabeça. E na constelação a gente costuma falar assim, não precisa fazer sentido, só sente esse negócio acontecer, né? Teve uma cliente minha lá que ela falou que ela estava com um problema profissional porque ela não era uma filha que foi desejada, né? Ela, na verdade, os pais não amavam ela. Eu falei, será? E aí a gente foi colocando no campo lá, perguntei assim, quantos irmãos você tem? Ela, 14. Eu falei, como? Mas meu pai não gosta da minha mãe, não. Eu falei, cara, tem um pouquinho de problema nesse seu argumento aí, né? Não gosta, mesmo pai e mesma mãe fizeram 15 filhos, tá errado, né? Ela falou, não, mas a minha mãe, ela escondeu a gravidez, ela não deixou a coisa fluir, assim. Eu falei assim, sua mãe em algum momento foi chamada de louca por ter 15 filhos? Ela falou, nossa, por todo mundo. Eu falei assim, será que na cabeça dela não fazia sentido esconder a gravidez um pouquinho só? Para os outros não ficarem criticando, porque ela ainda tinha 14 filhos para cuidar e tinha gente cuidando da vida dela. Ela, eu falei, do campo aqui da sua mãe, eu sinto que, na verdade, a sua mãe queria tanto que você viesse ao mundo que ela te protegeu de modo a não deixar os outros criticarem até para ela não absorver esse tipo de energia. E aí ela, nossa, eu nunca tinha parado para pensar. E aí começa aquele chororô, né? Até que retoma tudo. Mas ela falou que a implicação disso para a vida dela é que ela se sente muito mais amorosa ao trabalhar agora. Porque ela se sente aceita na vida de novo, né? Existe fundamento teórico disso? Não sei. Mas quando a gente começa a perceber que o amor do outro ele vem de maneiras diferentes e que basta a gente tentar entender como que ele está realmente, né? Tem as linguagens do amor que eu não entendo muito, mas já me falaram por cima como é. Então, se as pessoas elas têm diversas maneiras de amar, cabe a gente também entender se a gente realmente não está sendo amado ou se é só diferente do que a gente esperava. E parar de fazer tanta exigência. No geral, o que as pessoas erram muito nos relacionamentos é de fazer exigência demais. E isso que você falou, eu tava assistindo um filme ontem, até tá na Netflix lá, mas não é nem tanto sobre o filme, mas que trouxe muito... Tem vários momentos que percebe questões terapêuticas acontecendo, que se a gente ficar atento, o quanto a percepção transforma completamente o fato. Nesse filme tinha um soldado que ele se culpava muito por ter saído para a guerra no momento que o filho dele estava no hospital e quando ele voltou o filho dele tinha falecido. Então basicamente ele se culpava por quando ele voltou o filho dele não estava mais lá. Então a última memória que o filho tinha na cabeça desse soldado meu pai me abandonou.
E aí foi interessante que anos depois, ao conversar com a mãe contou pra ele, a última memória que ele tem de você não é que você abandonou ele, é que meu pai foi salvar pessoas. Isso fez transformar a percepção daquele soldado. Porque ele se cobrava, sofria, pensando, meu filho sentiu que eu abandonei ele, e a imagem que o filho tinha é, meu pai é um herói, ele foi salvar pessoas. Então, trazer isso não é que muda o fato, mas muda a percepção sobre o fato. Isso a gente trabalha muito também na hipnoterapia, como você sabe, porque a realidade, tem gente que até chega perguntando, mas tem como apagar aquela memória? E acho que todos nós sabemos, a gente não vai apagar a memória, não é nenhum tipo de mística, mas é olhar para ela e trazer força ao invés de trazer dor para aquele mesmo acontecimento. E aí eu quero até entender um pouco mais, vou te citar um acontecimento que eu vi uma vez, eu quero a sua opinião sobre isso, por que isso aconteceu, ou que... Eu lembro de um empresário comentar comigo que foi basicamente o seguinte, um constelador foi fazer um trabalho na empresa e o que aconteceu foi que na hora tinha basicamente trabalho de sucessão e o filho do empresário queria assumir a empresa, o empresário queria que o filho assumisse a empresa, então existia realmente a ideia disso acontecer. E aí fez uma constelação para ver se era a melhor decisão, porque o filho não tinha nenhuma experiência empresarial. Acabou que na constelação foi bonito, o pai e o filho se abraçaram, foi interessante, mas ao mesmo tempo, quando o filho foi assumir, como ele não tinha nenhuma competência empresarial, ele, por algum motivo na cabeça dele, pensou que não precisava fazer nenhum tipo de treinamento ou se preparar por isso, porque na constelação deu que ele conseguiria assumir. E aí o que aconteceu? Que a empresa começou a afundar e eles precisaram reorganizar ali. Por que isso acontece? O que você fala desse tipo de constelação? Quais os cuidados que deve se tomar? Porque o que aconteceu na prática é que teve que pivotar um pouco das estratégias, porque mesmo a pessoa tendo dito que, nossa, é isso que eu quero, e aparecido ali na constelação que isso seria teoricamente o melhor caminho, por algum motivo ela pensou que só a constelação e ela não precisaria se preparar, e o constelador também disse que era e que iria dar certo, e eu quero entender um pouco da sua visão sobre isso. Eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse tipo de afirmação, igual as outras, né? Porque, de fato, assim, a constelação ela vai mostrar se as relações elas são capazes de trazer. Mas a gente sabe que para você assumir um cargo de trabalho, ele não funciona dessa forma. Você tem essa parte de valores, que a constelação ela mostra muito bem se está alinhado e está ok. Mas fora isso, eu trabalho com mais 3 indicadores. Eu trabalho com a parte técnica, que é se o cara tem capacidade técnica de assumir aquele negócio, se ele pode realmente pegar as funções, porque ele tem competência técnica daquilo. Se ele não é doido, se ele tem inteligência emocional suficiente para aguentar a pressão de um cargo daquele, e se ele tem capacidade cognitiva para fazer isso, né? Se as 4 coisas não estiverem alinhadas, você não consegue assumir um cargo de liderança desse nível, de verdade, né? E a gente vê várias empresas que eles cometem esse erro, por achar que o filho é o novo Einstein, né? E não passa por um processo inteiro de aprendizado, de entender que as equipes estão lá. E para além de tudo isso, você vê uma pressão da força de trabalho que está dentro de uma empresa, principalmente se for uma empresa grande, né? Você tá lá trabalhando, às vezes você quer galgar alguns cargos lá e de repente chega um cara que pivota esse negócio direto, vai direto lá pro cargo de cima. Peraí, será que é só porque ele é filho do dono? As pessoas respeitam pelo convívio social, mas na cabeça é muito difícil. Eu não conheço empresas que conseguiram fazer isso com tanto sucesso assim, a não ser que o líder fosse muito bom. O que costuma acontecer é, quando você põe um líder novo num setor novo, esse setor, a longo prazo, em média 2, 3 anos, todos os funcionários de lá mudam. Porque eles não conseguem aceitar uma ordem direta da maneira que ele quer de um cara que chegou depois deles e sabe menos da cultura da empresa do que eles mesmos. Isso é muito comum. Existem caras que conseguem? Conseguem, mas esses caras eles são muito humildes. Eles conseguem botar na responsabilidade e conseguem pedir opinião na hora certa. Mas assim, posso falar que são pouquíssimos casos, tá? Muito bom isso que você falou. Eu lembrei até de um livro que eu estava lendo e isso fez muito sentido em momentos aqui na empresa, onde às vezes eu estava realocando pessoas. Até é importante, quando vai entrar uma pessoa no cargo de liderança, né, apresentar essa pessoa para os liderados como sendo o líder. Porque de repente coloca a pessoa lá e beleza, vai liderar o pessoal. Só que o pessoal olha...
como que eu vou acreditar que essa pessoa vai conseguir gerar resultado, sendo que eu não vi ela gerar esse resultado? E aqui eu vou te dar um exemplo prático. Quando eu coloco pessoas para trabalhar no comercial aqui do Instituto Romani, uma coisa que eu faço eu coloco a pessoa do meu lado e falo, olha, você vai me ver ligando e quando eu fechar uma venda, você vai me ver ligando até fechar uma venda. E aí, de repente, eu começo a ligar. Eu recebo não, eu recebo sim. E na hora que eu fecho, eu falo, agora você pode ouvir as ligações e a próxima é a sua vez. Mas o que isso gera de cultura? Gera a cultura de que, opa, se eu não vender, ele vende. De certa forma, isso faz o liderado olhar com mais admiração. E ele não sentir que ele está carregando a empresa nas costas e que o líder está sendo só alguém que aparece lá e que o resultado, na verdade, quem está carregando é a operação. E eu acho bem importante isso que você falou, gostei muito dessas pontuações, de olhar a competência cognitiva, a competência técnica daquela pessoa ali, e os valores que também são importantes, todas essas 4 áreas, para conseguir definir, opa, se tem alguma área que está em déficit aqui, a gente tem que trabalhar ela ou ver se essa pessoa vai conseguir ter a inteligência emocional necessária, conseguir para sustentar aqueles resultados.